noite a todos. Muito obrigado ao SEBRAE de Santa Catarina e à Universidade Federal de Santa Catarina pelo convite para eu moderar essa palestra. Eu tenho a satisfação de convidar a professora doutora Alessandra Okada, que é professora pesquisadora sênior da Universidade Aberta da Inglaterra, né, a Open University, e professora visitante no Brasil e em Portugal, né, ela coordena, né, vários projetos europeus apoiados pela Comissão Europeia, tais como o Connect, Escolarização Aberta, e ela é líder também científica do projeto OLAF, Aprendizagem Online e Diversão. Ambos são direcionados para professores de vários países, incluindo aqui o nosso país, o Brasil. A Alessandra é bacharel em Ciências da Computação, é mestre em Educação, licenciada em Educação Superior, tem MBA em Especialização de Gestão do Conhecimento e Comunicação em Ciências e é doutora em Educação. Alessandra, você terá 30 a 40 minutos para fazer uma apresentação, né, e depois a gente irá conversar um pouco, né, sobre a questão das redes de aprendizagem e educação aberta. Alessandra, boa apresentação, a palavra é sua. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos os membros da organização e principalmente agradecer você. Você, professor que está aqui assistindo, professor, professora. Então, todos os participantes, aliás, que o evento reúne não só pessoas que trabalham na educação, mas aí todo mundo interessado, né, no aprender em tempos de pandemia. Tudo que eu vou falar para vocês está no site, se vocês quiserem acessar a minha apresentação, está nesse site aqui na frente, connectscience.net, e vocês vão ter o acesso em português. Muito bem, eu gostaria de destacar que é um grande prazer estar com vocês nesse evento Educação Fora da Caixa. E eu tenho participado desde 2015. E é muito interessante esse imbricamento de teoria e prática, porque o evento ele discute muitas iniciativas, projetos, a prática de muitos pesquisadores, mas também resulta em publicação, em princípios teóricos, é a prática com a teoria, possibilitando a inovação da educação fora da caixa. E aqui para vocês, eu gostaria de destacar uma imagem que eu tenho de 2005, desse evento, que eu participei também online. Nós estávamos aí, em 2015, testando uma plataforma de um projeto europeu, o eSpot, e eu estava na Inglaterra, com um grupo da Universidade de Santa Catarina, eu recebi também pessoas do SENAC, do SEBRAE, e com os professores no evento Educação Fora da Caixa, também com o professor Márcio. E olha só que interessante, nós estávamos já utilizando as tecnologias de hoje. Então, estávamos no Google Hangout, e eu interagi da Inglaterra com uma grande parte de professores. Essa é uma das salas do evento. Nós tivemos 2 salas em paralelo, mais de 50 professores no workshop. Muito bem, tudo que nós estamos trabalhando, conversando, dialogando com vocês, nós estamos trabalhando com pesquisa. E temos aí uma pesquisa muito interessante que fala sobre esse conceito, que eu vou contar um pouquinho para vocês, que é a escolarização aberta, tudo a ver com a educação fora da caixa, e foi realizado junto com a professora Luciana Rosa e o professor Márcio Souza, e foi publicado em tempos de pandemia. Muito bem, vocês estão todos aqui reunidos comigo e eu tenho aí uma brincadeira. Vocês vieram aqui para a Educação Fora da Caixa e eu uso muito o Mentimeter. Então, está aqui o Mentimeter e eu queria saber o que trouxe você aqui hoje. Qual o tema de profundo interesse? Então, o Mentimeter é uma das apps que nós podemos usar muito com os estudantes. Enquanto vocês estão aí pensando no que traz você aqui, o seu coração, para esta conferência maravilhosa, eu vou contar aqui um pouco sobre esse momento que é desafiante, os tempos de pandemia,
nós temos aí a nossa população mundial registrada pelas estatísticas 7 bilhões, 874 milhões de seres humanos em abril de 2021. E nós temos aí nesse mapa a pandemia, a Covid, como afetou os países, em casas de 10 milhões. Então, vocês estão vendo que a população está extremamente afetada pela pandemia e temos aí os países, Brasil, Índia, Estados Unidos, com os maiores índices de Covid. E, voltando aqui para o Mentimeter, nós podemos ver aqui que muitos estão participando desse evento, muitos já deixaram a palavra, mas tem algo que destaca de interesse muito forte sobre a aprendizagem em rede e a colaboração. Como trabalhar com isso em tempos de pandemia? E aí, dessa palavra colaboração, que vem a coaprendizagem, redes de coaprendizagem e educação em rede. E aí, eu gostaria de destacar essas palavras que muitos de vocês trazem, né, de interesse, que é como trabalhar com a educação em tempos de adversidade. E a colaboração é um ponto-chave. A rede, nós temos esse conceito de rede que é muito mais amplo do que a própria rede tecnológica. Nós estamos falando de uma rede de atores diversificados, representando a sociedade e empoderados com esse pensamento crítico, emancipatório, que está imbricado com as tecnologias. Então, a educação, ela tem um papel fundamental de trazer aí, potencializar a aprendizagem em rede, aprendizagem com a rede, aprendizagem através das redes. Pensando um pouquinho na questão dessa interconexão entre seres humanos no mundo, conectados nas redes e em rede, trabalhando em rede, nós temos aí 4 bilhões de pessoas conectadas em 2020, dados estatísticos. Esse grupo de pessoas que estão nas redes estão gerando um capital de 4 trilhões de dólares, para vocês verem como o poder econômico das redes. 25 milhões de apps, 25 bilhões de sistemas inteligentes e 50 trilhões de gigabytes de dados. Somos um grão de areia nesse oceano da cibercultura. E para destacar isso, em 2015, nós fizemos um mapeamento sobre o que é gerado em 60 segundos. Isso em 2015. E aí, vocês estão vendo Skype, Creative Commons, esses aplicativos, muitas plataformas, sistemas, né, interfaces, elas foram surgindo de 2015 a 2021, sendo muito mais utilizadas. Principalmente o WhatsApp, Zoom, tá, o Skype e... Como eu gostaria de destacar aqui para vocês, são esses números. Esses números são de 2021. Então, nós temos aí, só para vocês terem uma ideia, eu vou destacar esses números em vermelho. O WhatsApp, ele não existia em 2015, mas em 2021 nós temos 2 bilhões de usuários usando o WhatsApp. O Facebook existia em 2015. Ele tinha 6 milhões de pessoas visualizando e 58 milhões de usuários, mas agora, nesses últimos anos, atingiu 1,4 bilhões. O Instagram 1 bilhão, pessoas acessando sites, 4,7 bilhões. Isso é só para vocês entenderem como a população humana ela está nas redes, para destacar isso.
e está nas redes não só interagindo em inglês, porque a plataforma surgiu tudo em inglês, mas esse é só um exemplo do Wikipedia, como a diversidade dos idiomas estão se expandindo. Nós temos aí, para vocês verem, o idioma em português, 1,01 milhões, chegando um pouco mais próximo do inglês, que está 5,7 milhões, de conteúdos na Wikipedia. A Wikipedia é um pequeno fragmento da internet, para vocês entenderem como é importante trabalhar com os idiomas. E, pensando na nossa rede, ela está progredindo de uma web 1.0 para uma web X.0. Para vocês entenderem que nós éramos usuários da internet e passamos a ser produtores através dessa transformação tecnológica. Mas agora nós estamos chegando muito ao mercado de consumir a internet. E nós temos que trazer a nossa criticidade para isso. Por quê? Porque a tecnologia ela vai evoluindo, as inovações científicas também, mas nós temos que alinhar isso para as necessidades da sociedade. Então, nós temos aí uma internet que era baseada em HTML, extremamente transmissiva, passou a ser colaborativa, de cocriação, com várias linguagens, interfaces e plataformas. Eu estou falando de Java, XML, Flash, HTTP, PP2, enfim, são vários componentes que deixam essa plataforma mais dinâmica. PHP, e aí o Ajax, e aí isso agora está sendo direcionado para a inteligência artificial. Então, nós temos agentes inteligentes personalizados. E eu gostaria de destacar que, num dos capítulos, até mesmo do livro Educação Fora da Caixa, nós agora estamos estendendo esse framework, porque nós estamos destacando, nessa tabela bem complexa, o que é o papel do professor, do aprendiz, do educador, o nosso contexto, os recursos tecnológicos, o que é esse avanço, essa inovação, para onde ela está indo, e para onde queremos que ela vá. Então, nós passamos de uma web de aprendizagem eletrônica, o e-learning, para uma aprendizagem colaborativa, co-learning. Agora nós estamos numa aprendizagem de co-investigação, co-inquiry-based learning, e estamos em direção para uma liderança científica, Connect, Co-Leadership and Scientifically, que é a liderança científica conectada. Então, e aí vem a importância das redes, porque só quero destacar o que está em vermelho. O papel do aprendiz, ele passa a ser um agente colaborativo conectado em redes, ou auto-organizadas, como se fosse um ecossistema vivo. O papel do professor, ele é emancipador, ele é pesquisador, inovador nessa diversidade. Então, um papel importantíssimo de inclusão, equidade e pensar no bem-estar da população e sustentabilidade do mundo. Em termos de contexto, temos o cenário de investigação para a sustentabilidade local, que é local e global. E recursos tecnológicos estão aí para os agentes inteligentes, preditivos e responsivos. E aí, a autoria, A autoria inteligente, transformadora para a praxis. Muito bem. Como eu gostaria de relembrar aqui, nós estamos falando de práticas muito articuladas com princípios teóricos. E isso acontece através de projetos. Esses projetos financiados tanto no Brasil quanto pelas grandes agências de fomento. A Comissão Europeia, por exemplo, ela coloca uma grande quantidade de investimento, capital desde econômico, humano, para transformações. Nós participamos de vários projetos financiados pela Comissão Europeia, desde do Open Scout, o Spot, Engage, Connect, e tudo começou com um projeto financiado pela Hewlett nos Estados Unidos, Open Learning, que é a educação aberta.
para vocês entenderem que esses projetos eles vão se tornando cada vez mais poderosos, porque a plataforma, ela se torna mais sofisticada, as tecnologias, nós saímos de uma colaboração para trabalhar com os grandes dados, com a inteligência artificial, e os participantes, agora nós temos acesso a um grande número de pessoas para participar dessa educação em rede. Então, isso tudo é possível através dos princípios epistemológicos, os princípios de aprendizagem, de educação. E eu vou falar aqui apenas de imagens agora, tá certo? Eu gostaria de destacar aqui algumas imagens que foram trabalhadas por muitos professores do Brasil. Então, para produzir recursos educacionais abertos, nós criamos uma espiral que é para os professores trabalharem com aquilo que está disponível na web, mas visando essa cocriação e o compartilhamento de recursos mais sofisticados, que foram usados pelos estudantes e cocriados por eles. Então, esse é um fluxo do OER, Open Education Resource, que é o recurso educacional aberto, em 7 etapas: planejar, buscar, selecionar, sequenciar, gravar, executar e compartilhar. Esse é um processo que surgiu do DJ, para vocês terem ideia, uma espiral flow, né, o processo que um DJ faz para produzir música. Então, é para o professor co-criativo produzir recursos educacionais abertos com os estudantes. E aí, nós passamos para um outro modelo, né, que é o C de competências, que também é do co-learning, da co-aprendizagem, co-investigação, e ele está muito destacado nesse livro, Competências-Chave para a Co-aprendizagem na Era Digital. E esse livro vai ser publicado agora em português, totalmente aberto. Vocês vão ter acesso lá na internet. Mas ele faz, na verdade, uma estrutura para tanto o professor co-aprendiz quanto o estudante, que também é um co-aprendiz, observar como essas competências são desenvolvidas através desse planejamento, do uso das tecnologias, do compartilhamento das produções co-criadas, o gerenciamento das redes, a elaboração de produções, principalmente através do desenvolvimento científico e a criação da inovação, com base em evidências, claro, desse processo que é sociocientífico. E isso tudo vem muito da pesquisa e inovação responsáveis, que é um conceito importante, muito discutido nesse livro, Educação, Pesquisa e Inovação. Também foi feito em rede aqui por todos, muitos autores foram palestrantes dessa conferência. E o conceito RRI, que é Responsible Research and Innovation, que é a inovação, pesquisa responsáveis, vem através da Comissão Europeia, né, preocupada nesse alinhamento científico, tanto das tecnologias, do próprio conhecimento, né, produzido pelos cientistas, com as necessidades e prioridades da sociedade. E preparar o cidadão para ser mais crítico e inovador também, profissionalmente. Um cidadão responsável e um profissional inovador, voltado para as preocupações da sociedade. E aí nós temos 10 habilidades importantes, que foram trabalhadas muito por professores aí do Brasil, muitos que estão aqui conosco agora. E, muito recentemente, durante a pandemia, nós desenvolvemos um outro modelo importante, que é representado por essa borboleta, e essa borboleta nós chamamos de Butterfly of Fun. É a borboleta para uma aprendizagem ótima, aprendizagem divertida, feliz, para a autonomia dos aprendizes, para lidar com as questões de adversidade e para moldar, para co-construir um mundo desejável. Porque nós precisamos muito trazer aí os diversos olhares dos aprendizes,
e também das formas de fazer educação. E por isso esse modelo ele nasceu através de uma pesquisa com mais de 4.500 estudantes, e eles contaram para nós o que é aprender na pandemia e qual é a importância da diversão, o que é uma aprendizagem divertida para lidar com os momentos difíceis. E muito que vem da diversão é o aprendiz ser autônomo, ser capaz. O co-aprendiz que ele pode aprender de forma produtiva individualmente, de forma focada, independente. Ele também pode aprender com os outros de forma colaborativa, e aí vem o socioconstrutivismo. Ele pode aprender de uma forma ótima quando as habilidades deles estão alinhadas com os desafios das atividades pedagógicas, né? O fluxo de aprendizagem ótima, e ele pode aprender de uma forma mais crítica, reflexiva, para agir, intervir, superar e aprimorar, se autoaprimorar, aprimorar a própria comunidade, né, de coaprendizagem em rumo a essa diversão emancipatória. É uma diversão que é extremamente profunda de eu querer aprender mais. E ela é crítica, é curiosidade, é descoberta, é o momento da busca. Busca, que é a diversão, não só no resultado, mas nesse processo de busca, muito bem representado pelas falas de Paulo Freire. Aliás, esse próprio conceito de emancipação, educação emancipatória, vem de Paulo Freire. Para cada asa da borboleta, nós temos aí um grande educador, um grande autor por detrás. Aprendizagem individual do construtivismo, Piaget. Aprendizagem colaborativa, Vygotsky. Aprendizagem ótima, Mihaly. E aprendizagem emancipatória, Paulo Freire. E esse modelo está bem descrito, tanto num artigo em português, publicado pela PUC São Paulo, como num artigo em inglês. E nós temos muitas universidades agora trabalhando com esse modelo, inclusive escolas. E nós estamos trazendo tudo isso nesse blog da Open University, do projeto Rumpus, que ele visa compreender e co-criar a diversão na aprendizagem. Diversão é um conceito fundamental, tanto para acesso dos estudantes, para retenção, para que eles continuem estudando, porque os índices de evasão são muito grandes no mundo, e principalmente para terem resultados e progredir, continuar a aprendizagem ao longo da vida. É aquele aprender quero mais, que vem do estudante. Eu estou falando da motivação intrínseca, que vem eu diria, desse estado de diversão ótima, emancipadora. Muito bem, nós estamos trabalhando com todos esses conceitos nesse projeto Connect, que tem uma interface em português, e ela é direcionada para todos os professores do ensino médio. Teremos atividades também para a escola primária, com materiais educacionais criativos e para propiciar conexão entre os jovens, os professores, as comunidades e os cientistas. Como nós estamos trabalhando com pensamento sociocientífico, nós estamos trazendo muitos professores de ciências, mas também em projetos interdisciplinares, eu até diria transdisciplinares. E nós estamos com projetos trazendo professor de biologia, professor de química, com humanas, geografia, até idiomas português e inglês, enfim, história também. E esse conceito de escolarização aberta, que reúne escola, família e profissionais de empresa, ele vem da Comissão Europeia, mas ele está sendo trabalhado agora por muitos brasileiros. Porque nós queremos compreender como é que se faz essa rede com escola, família e os profissionais para incentivar
inspirar os jovens, né, para esse mercado, né, para a maior empregabilidade, para esse futuro sustentável. E esse projeto Connect, ele trabalha com ciência e inovação, e eu gostaria de destacar aqui, né, que nós trabalhamos com cenários abertos, estruturados, mas o que eu acho interessante é que o professor tem a possibilidade de trabalhar com os cenários atuais, os problemas agora da sociedade, né? O Covid, o ecossistema, a proteção ambiental e a mudança climática. E, com isso, trazendo cientistas em contato com o cientista cidadão, que são os nossos estudantes. E nós queremos fazer essa ciência participativa, multidisciplinar, transdisciplinar, entre o estudante, família e comunidade. E através de muitas pedagogias, estratégias didáticas e inovadoras para ampliar essa habilidade científica dos estudantes. E através desse modelo que nós estamos trabalhando muito, que é o cuidar, o saber e o fazer. E é através disso que nós trabalhamos com as competências, as atitudes e valores. Eu quero cuidar de mim, da minha comunidade, da minha família, do meu planeta. Quero saber mais para um agir crítico. E para terminar, eu gostaria de destacar aqui que, fazendo uma rede com vocês, todos os professores, nós estaremos nesse evento organizado aqui pela Inglaterra, né, que é a educação e o desenvolvimento sustentável. Existem muitos brasileiros apresentando, inclusive professores. Obrigada. Muito obrigado, professora Alessandra. Bom, parabéns pela apresentação. Muito interessante. Então, para a gente dar uma conversada final, né? E amarrar um pouco esses elementos, eu começaria fazendo uma pergunta bem genérica, que, de certa forma, você, no meu modo de ver, já até respondeu ou refletiu sobre ela durante toda a tua apresentação, mas muita gente, nosso público é muito amplo, né? A gente vai atrás dessa plataforma, está atingindo aí alguns milhares de pessoas, né? E depois ainda vamos continuar com ela aberta, assim esperamos. E público de muitos professores de escolas públicas, né? E também, e que no Brasil, como em vários lugares do mundo, dentro daqueles bilhões que você falou, grande parte, né? Somos países desiguais, onde temos um desafio da pandemia, que evidentemente pensando um copo cheio, um copo vazio, né? Meio cheio, meio vazio, podemos dizer que essas tecnologias que você mostrou com os projetos que desenvolvíamos em 2015, antes até, né? 12, 13, 14, 15, eram, digamos assim, de vanguarda, que atingiam experimentais, tentando atingir, e hoje estamos aqui, né? Com streaming, atingindo todo mundo por causa da pandemia, né? Mudou o paradigma, ela se massificou. Então, essa massificação, ela tem um lado positivo, que é muita gente está tendo que trabalhar com tecnologia por necessidade, né? E, por outro lado, a gente tem questões metodológicas, né? Desafiadoras, e até, e às vezes o acesso desigual à tecnologia, ele serve quase como uma muleta para dizer, mas a gente tem dificuldades, a gente não tem tanto recurso, né? Então, eu gostaria que você fizesse assim né? Eu vi ali que no final já dá exemplos de práticas, de possibilidades, né? Falando um pouco como é que essa educação em rede, né? Usando as mídias digitais também, mas ela pode ser trabalhada na prática de forma dinâmica, criativa, e não só com tecnologia, né? Isso é fundamental. Essa pergunta eu agradeço muito, porque eu queria destacar que todos os projetos europeus que eu andei trabalhando, que eles têm aí a tecnologia como
um ponto base, né, tanto de divulgar o projeto, de conseguir atingir colaboradores em outros países, mas em todos os projetos nós pensamos, sim, como trabalhar com professores que não têm internet, professores que não têm computador e muito menos, até mesmo na época de 2015, não tinham celulares. Então, como que foi feito? Nós fizemos até essa dinâmica da educação fora da caixa, nós fizemos uma reunião lá no evento Educação Fora da Caixa, foi um workshop com 50 professores, 2 salas separadas, mas os professores não tinham nenhuma tecnologia. Eles estavam ali reunidos e nós tivemos os moderadores utilizando aí o computador, o laptop, os professores com acesso ao laptop, a um tablet e trazendo dados e escrevendo no papel, escrevendo também no quadro, e uns os outros que tinham celulares iam fotografando, e a gente ia discutindo essa produção colaborativa através da internet. Mas é que o professor foi até uma sala de educação fora da caixa, durante a conferência, que tinha internet. Esse modelo de reunir as pessoas em pontos de internet foram realizados antes de 2015. Eu tenho aí uma grande parceira, que foi até uma das professoras que falaram aqui, a professora Karine Pinheiro Souza. Ela falou sobre ética, creio eu, e redes, e ela tem aí uma formação de professores no Ceará. E nós usamos aí essa criatividade, que eu diria, brasileira, para atingir as comunidades do sertão semiárido do Brasil, esse interiorzão do Brasil. Que escola pública, o aluno não tem nem condições de ir, às vezes, de pegar um transporte para a escola, tem que ir a pé. Então, nós fizemos nos pontos de internet e até mesmo com metodologias, que eu diria, assíncronas, sem internet, toda uma comunicação com esses atores, de uma rede, sem tecnologia. Mas o que eu queria destacar aqui é que a tecnologia ela está por detrás. Hoje em dia, da televisão, até nós queremos trazer de volta, tem até uma das professoras, a professora Miriam Struchner, que ela trabalha com a web rádio, esse conceito de trazer de volta a rádio, mas com a tecnologia. Então, nós temos que trazer essa criatividade, tanto dessa geração, até que eu mesma faço parte, me coloco nela, a geração de rádio, tanto eu lembro muito bem da minha avó vendo rádio, e nossos momentos de encontro, discutindo a programação, que acontecia na rádio. Então, esses conceitos indo agora para essa geração da cibercultura em rede, que são dos jovens que estão conectados, tanto dos que têm celular como dos que não têm. Porque nós queremos envolver, e aí que vem o papel do educador, da educação, de trazer oportunidades para que esses jovens que não têm as tecnologias tenham acesso na escola ou em pontos de internet, ou em centros. Nós tivemos aí uma das nossas colaboradoras e até parceiras, que fez um trabalho maravilhoso com todo o telecentro no Brasil. Que isso foi até algumas décadas, alguns anos. Não, aliás, não é... o telecentro já é antigo, mas esse trabalho foi publicado e foi até uma tese. Foi, acho que em 2018. Eu não sei como estão agora os telecentros ou as cidades digitais, mas existem, sim, pelos governos locais, essa possibilidade de internet, de Wi-Fi, a parceria com a indústria, nós estamos também realizando, e nós sabemos que, através de iniciativas, até da professora Maria Elizabeth Almeida, em São Paulo, da PUC, ela contou alguns relatos e até o governo apoiando e buscando tecnologia para quem não tem, e até acesso ao Wi-Fi, tá? E por isso que a parceria com a indústria ela é importante. Essa rede dos atores do RRI, que é a indústria, os cientistas, o professor, as ONGs, toda a comunidade,
e os fazedores de política. Esses 5 atores são fundamentais para uma educação mais igualitária, né? Igualdade e equidade, com diversidade e inclusão. Muito bem, muito obrigado, professora. Acho que a gente está encerrando com chave de ouro, com essa sua explanação aí final. Bom, eu vou agradecer muito aqui, né, a professora Alessandra Carla pela sua excelente exposição e pela produtiva conversa que a gente teve, né, e de um tema tão importante para a realização dessa questão da educação em rede, educação emancipadora e educação inovadora, né, e também pensando isso na atualidade, no momento, na conjuntura que nós estamos, tanto no Brasil quanto no mundo, né, com tantos desafios e diversidades, e ao mesmo tempo com tantas coisas novas acontecendo, né? Então eu peço a todos que estão nos assistindo que avaliem, né, a palestra utilizando aí o QR Code que está na tela, e também agradeço a presença de todos e convido todos a acompanhar a nossa mensagem final. Boa noite e muito obrigado por sua audiência. Eu gostaria de deixar uma frase final para todos os professores que está ligado com o conectar. Então, eu agradeço professor, professora, professores todos do Brasil, educadores mães, pais, avós, educador cidadão. Eu gostaria de fazer esse convite para nós refletirmos o que é esse conectar em rede. Esse que vem da colaboração, da coaprendizagem, mas combinado com o néctar. E esse néctar é do bem-estar, é da diversão, é esse, eu diria, líquido, né, que alimenta os seres, né, borboletas, as abelhas, polinizadores, que vão deixando as sementes. Nós temos que pensar como educador cada vez mais nesse conectar. Qual é esse néctar que nós precisamos para a educação do Brasil e do mundo? Obrigada. Obrigado, você também. Boa noite.